As Crônicas de Nárnia, Livro 2, Capítulo 12. A Primeira Batalha de Pedro. A 10 quilômetros de distância da feiticeira, os castores e as 3 crianças caminhavam no que lhes parecia o melhor dos sonhos. Havia muito que tinham abandonado os casacos. Tinham deixado até de dizer uns aos outros: pica-pau, que lindas campânulas, que perfume maravilhoso! Como canta bem aquele passarinho! Caminhavam em silêncio, passando de clareiras inundadas de sol para bosques frescos e verdejantes, voltando para planuras cheias de musgos e olmos gigantescos. A surpresa tinha sido tão grande para eles como para Edmundo, ao verem o inverno sumir e o bosque mudar, como se o tempo tivesse dado um grande salto. Nem mesmo sabiam o certo, ao contrário da feiticeira, que era isso mesmo que devia acontecer quando Aslan chegasse a Nárnia. Mas sabiam todos que, por encantamento dela, surgira um inverno sem fim, quando a primeira mágica começou. Todos concluíram que alguma coisa estava falhando, desastrosamente falhando, nos planos da feiticeira. Chegaram a compreender com alegria que a feiticeira já não poderia usar o trenó. Deixaram de andar tão depressa e se deram ao luxo de descansos mais frequentes e demorados. Também já estavam cansados, exaustos, não, mas cansados, meio molengas e distraídos, mas muito calmos por dentro, como acontece quando se chega ao fim de um longo dia ao ar livre. Susana tinha uma pequena bolha no pé. Tinham deixado de seguir o rio e viraram um pouco para o sul, onde ficava a mesa de pedra. Mesmo que não fosse o caminho certo, teria sido impossível continuar pelo vale durante o degelo, porque com toda a neve que derretia, não demorou para que o rio transbordasse e a corrente caudalosa inundasse a vereda por onde seguiam. O sol declinava, a luz ficava mais vermelha, as sombras alongavam-se e as flores já começavam a pensar em dormir. Falta pouco, disse o senhor Castor, guiando-os em costa acima sobre o musgo macio da primavera. Tão fofinho sobre os pés cansados, para um lugar onde só existiam árvores muito altas e espaçadas. Estavam ofegantes quando chegaram ao topo. Eis o que viram. Encontravam-se numa grande clareira verde, abraçada por uma floresta que se estendia a perder de vista em todas as direções, menos em frente, porque aí, longe, no oriente, alguma coisa cintilava e fazia ondas. Um mar, puxa! Murmurou Pedro para Susana. No centro da clareira estava a mesa de pedra. Era uma grande pedra cinzenta, bem tosca, sustentada por outras 4. Parecia muito antiga e estava toda gravada com linhas e figuras esquisitas, caracteres talvez de uma língua desconhecida. Dava uma sensação estranha olhar para ela. Em seguida viram um canto, uma barraca armada, um pavilhão magnífico, sobretudo quando os raios do sol incidiam sobre ele. Estava revestido de alguma coisa que parecia seda amarela, cordões vermelhos e cavilhas de marfim, flutuando no alto de uma haste, uma flâmula com um leão rubro, agitada pela brisa do mar. Ouviram música que vinha da direita. Voltaram-se e viram, enfim, o que desejavam ver. Aslan estava em pé, cercado por uma multidão de seres que o rodeavam em semicírculos. Havia espíritos que moram nas árvores e espíritos dos bosques e fontes, dríades e náiades, como são chamados em nosso mundo. Levavam nas mãos instrumentos de corda. Eram eles que tocavam. Viam-se também 4 grandes centauros. Uma das metades lembrava um cavalo grande, enquanto a metade humana parecia um gigante, de expressão séria, mais bonita. Havia ainda um unicórnio e um touro com cabeça de homem, um pelicano, uma águia e um cachorro enorme. E ladeando Aslan,
2 leopardos seguravam um a coroa e o outro a insígnia. Quanto ao próprio Aslan, nem as crianças nem os castores souberam o que fazer ou dizer ao vê-lo. Quem nunca esteve em Nárnia há de achar que uma coisa não pode ser boa e aterrorizante ao mesmo tempo. Os meninos entenderam logo, pois quando tentaram olhar para Aslan de frente, só conseguiram ver de relance a juba de ouro e uns grandes olhos régios, soleníssimos, esmagadores. Depois já não tiveram forças para olhar e começaram a tremer como varas verdes. Avante! Disse bem baixinho o senhor Castor. Não, murmurou Pedro, vá primeiro. Não, os filhos de Adão devem ir antes dos bichos, disse o Castor sempre baixinho. Susana, sussurrou Pedro, que tal você? As damas primeiro. Não, você é o mais velho. Quanto mais demoravam, mais perturbados se sentiam. Pedro acabou compreendendo que lhe cabia ser o primeiro. Levantou a espada em saudação, dizendo apressadamente aos outros: Venham, não tenham medo. Avançou para o leão e disse: Estamos aqui, Aslan. Seja bem-vindo, Pedro, filho de Adão, respondeu Aslan. Bem-vindas, Susana e Lúcia, filhas de Eva. Bem-vindos, senhor e senhora Castor. A voz profunda e generosa teve o efeito de um calmante. Ficaram alegres e animados, não mais perturbados, pois estarem ali sem dizer uma palavra. Mas por onde anda o quarto humano? Perguntou Aslan. Quis traí-los e aderiu à feiticeira branca, Aslan, respondeu o senhor Castor. Num impulso, Pedro disse: Em parte foi culpa minha, Aslan. Fiquei zangado com ele. Aslan nada disse. Ficou simplesmente olhando para Pedro com os seus olhos enormes. Por favor, Aslan, disse Lúcia, não podemos fazer algo para salvar Edmundo? Faremos o que for preciso, mas pode ser mais difícil do que você pensa. O leão guardou silêncio por certo tempo. Lúcia então reparou que sua expressão, apesar de imponente, régia e calma, também era triste, mas a tristeza não demorou muito. Ele sacudiu a juba, bateu as patas. Que terríveis patas seriam, pensou Lúcia, se ele não soubesse como torná-las macias, e disse: Enquanto isso, preparem o festim, senhoras. Senhoras, levem para a barraca real estas filhas de Eva e tomem conta delas. Afastadas as meninas, Aslan pousou a pata, apesar de aveludada, muito pesada, em cima do ombro de Pedro. Venha, filho de Adão, vou mostrar-lhe o palácio onde um dia será rei. Ainda empunhando a espada desembainhada, Pedro acompanhou o leão ao extremo leste do topo da colina. O sol se punha por detrás deles. Embaixo estendiam-se a floresta, montanhas, vales e o rio a colear como uma serpente de prata. Além, muito além, ficava o mar. Além do mar, o céu, coberto de nuvens avermelhadas pelo pôr do sol. Onde o país de Nárnia se encontra com o mar, na foz do grande rio, brilhava alguma coisa no alto de uma colina. Era um castelo com todas as janelas voltadas para Pedro e para o poente, refletindo a luz do sol. Parecia uma estrela imensa a descansar na praia. Aquilo, ó humano, é cair para Vel, dos 4 tronos, num dos quais você há de se sentar, como rei. É o primeiro a vê-lo por seu primogênito, e será o grande rei acima de todos os outros. Pedro não chegou a falar. Um ruído estranho feriu o silêncio. Era como um som de clarim, só que mais impressionante. É sua irmã que faz soar a trompa, disse Aslan a Pedro, falando baixinho, tão baixinho que parecia um rosnado, se não é falta de respeito falar assim. Por um momento, Pedro não entendeu o que se passava. Aslan, no entanto, disse, acenando com a pata para as criaturas que avançavam.
Para trás, deixe que o príncipe conquiste o seu reino. Aí compreendeu tudo e partiu correndo para o pavilhão, onde assistiu a um horroroso espetáculo. As náiades e as dríades fugiam em todas as direções, pálida como a neve. Lúcia corria para ele com suas perninhas curtas. Susana também corria e tentava subir a uma árvore, perseguida por um monstruoso bicho pardo. A princípio, Pedro julgou que fosse um urso. Achou depois que era um pastor alemão, se bem que fosse grande demais para ser um cachorro. Só então viu que era um lobo, que empinava, rosnava, golpeava com as patas do tronco da árvore, o pelo todo eriçado. Susana não conseguia passar do segundo galho, com uma perna suspensa. O pé ia a uns 10 centímetros dos dentes ferozes do polícia secreta da feiticeira branca. Por que ela não sobe mais? Pensava Pedro. Pelo menos porque não se segura com mais firmeza. Só então reparou que a pobre garota estava quase desmaiando. Se desmaiasse... Pedro não estava sentindo uma coragem extraordinária. Verdade seja dita, estava até começando a sentir-se mal, mas isso não o impediu de fazer o que tinha de ser feito. Correu direto ao monstro e fez menção de vibrar-lhe um golpe com a espada. O golpe não chegou ao alvo, como um relâmpago. A fera voltou-se, os olhos em fogo, boca escancarada, uivando de raiva. Teria despedaçado o menino se não estivesse tão raivoso. Mas foi assim. Com toda a força, Pedro enterrou a espada entre as patas do lobo, bem no coração. Seguiu-se um momento pavoroso de tremenda confusão, como num pesadelo. Pedro lutava desesperadamente. O lobo não parecia nem vivo nem morto. Os dentes do animal bateram em sua testa. Era tudo sangue, calor, pelos e cabelos. Um momento depois percebeu que o monstro estava morto. Desenterrou a espada, endireitou-se, limpou o suor que lhe cobria o rosto e os olhos. Estava exausto o herói. Susana daí a pouco desceu da árvore. Ficaram ela e Pedro muito comovidos quando se encontraram. Não posso negar que houve beijos e choradeira, de parte a parte. Mas em Nárnia isso não causa má impressão em ninguém. Depressa, gritou Aslan. Centauros, águias, há um outro lobo no bosque, ali bem atrás de vocês. Vão atrás dele, deve estar à procura da dona. E a oportunidade de descobrir a feiticeira e de salvar o quarto filho de Adão. No instante, com um bater de cascos, um tatalar de asas, um grupo de velozes criaturas desapareceu nas trevas. Pedro, ainda respirando mal, viu que estava junto de Aslan. Esqueceu de limpar a espada, disse o leão. Verdade, Pedro corou ao ver a lâmina brilhante, manchada de sangue e de pelos do polícia secreta. Esfregou a espada na relva, enxugando-a depois no casaco. Dê-me a espada. Ajoelhe-se, filho de Adão, disse Aslan. Tocou com a lâmina da espada e disse: Levante-se, rei Pedro, e aconteça o que acontecer, nunca se esqueça de limpar a espada. Capítulo 13. Magia profunda na aurora do tempo. Depois de andar mais do que imaginava que alguém fosse capaz de andar, Edmundo parou. Parou por ordem da feiticeira, num vale escuro. Deixou-se cair sem forças e ficou imóvel, cara no chão, nem se importando com o que pudesse acontecer, contanto que o deixassem ali deitado. Tão cansado estava que não sentia nem fome nem sede. Agora, majestade, não adianta, já devem estar na mesa de pedra, disse o anão desanimado. Talvez o lobo fareje onde estamos e nos traga notícias. Boas não podem ser. 4 tronos em cair para véu, e se só 3 forem ocupados, a profecia não se cumprirá. Que importância tem isso agora em que ele chegou? O anão não tinha coragem de pronunciar o nome de Aslan na presença de sua senhora. Pode ser que não fique aqui muito tempo, então
cairíamos em cima dos 3 em cair para véu. Seria melhor conservar este como refém, disse o anão, chutando Edmundo. Para que os outros venham salvá-lo? Replicou a feiticeira com ar desdenhoso. Então, o que é melhor fazer, logo o que se tem a fazer? Gostaria que fosse na mesa de pedra e não aqui. É o lugar adequado, essas coisas sempre foram feitas lá. Longe ainda está o dia em que a mesa de pedra voltará a servir para o fim que lhe convém, disse o anão. É verdade, concordou a feiticeira. Assim sendo, vamos à coisa. Nesse momento, um lobo precipitou-se ao encontro deles, rosnando. Estão na mesa de pedra com ele, mataram o capitão Malgrim. Vi tudo, escondido, foi um filho de Adão. Fuja, fuja. Fugir? Isso nunca. Convoque todo o meu povo aqui, chame os gigantes, os velhos lobos e os espíritos das árvores que estão ao nosso lado. Reúna os vampiros, os duendes, os ogres, os minotauros, chame os vulpinos, as bruxas, os espectros, as almas dos cogumelos bravos. Vamos lutar. Ah, não tenho ainda a minha cara? Com ela não transformei as hostes deles em estátuas de pedra? Agora vá. Tenho um trabalhinho a fazer na sua ausência. O bruto fez um sinal com a cabeça, deu meia volta e se foi. Ora, mesa não temos, espere aí. O mais prático é atá-lo ao tronco de uma árvore. Edmundo sentiu-se agarrado brutalmente e forçado a manter-se de pé. O anão amarrou-o fortemente a uma árvore. À vista de Edmundo, a feiticeira abriu o manto, deixando aparecer 2 braços nus, aflitivamente brancos, e só os viu porque eram mesmo muito brancos, mas não distinguiu quase mais nada, tal era a escuridão que reinava. Prepare a vítima. O anão desabotoou a camisa de Edmundo, pegando o menino pelos cabelos, puxou-lhe a cabeça para trás, forçando-o a levantar o queixo. Edmundo ouviu um ruído esquisito. Zzz. A princípio não conseguiu perceber o que era, mas depois compreendeu que alguém estava afiando uma faca. E ouviu gritos que vinham de todas as direções. Um repicar de cascos, um tatalar de asas e um grito agudo da feiticeira. Reinava em torno a maior confusão. Alguém o desatava da árvore. Vozes vibrantes e bondosas falavam com ele. Deitem-no, deem-lhe um pouco de vinho, beba isso, coragem, não é nada. E havia outras vozes. Quem agarrou a feiticeira? Pensei que você a tivesse agarrado. Sumiu depois que soltou o facão. Corri, mas foi atrás do anão. Quer dizer que ela fugiu? Ei, o que é aquilo? Ah, não é nada, apenas um tronco caído. Foi quando Edmundo perdeu os sentidos. Os centauros, os unicórnios, os veados e os pássaros que formavam o batalhão enviado por Aslan no capítulo anterior puseram-se a caminho de regresso à mesa de pedra, levando consigo o menino. Mas teriam ficado se pudessem ter visto o que aconteceu em seguida naquele vale. O silêncio era absoluto. A lua começava a brilhar. Se você estivesse lá, teria visto o luar ganhar um velho tronco de árvore e uma rocha arredondada. E se continuasse a olhar, teria pouco a pouco notado qualquer coisa de estranho no tronco e na rocha. O tronco era parecidíssimo com um homem baixo e gordo, agachado no chão. Veria o tronco caminhar ao encontro da pedra e a pedra sentar-se e começar a conversar com o tronco. Porque eram muito simplesmente a feiticeira e o anão. Fazia parte dos poderes da feiticeira dar às coisas a aparência daquilo que não eram. Tivera bastante presença de espírito para fazer uso desse dom no instante em que o facão lhe saltou nas mãos. Quando as crianças acordaram na manhã seguinte, tendo dormido na barraca sobre boas almofadas, ouviram a senhora Castor dizer que Edmundo estava salvo e fora trazido ao acampamento altas horas da noite. Conversava agora com Aslan. Tomaram café e saíram todos, e viram Aslan e Edmundo passeando, lado a lado, sobre a relva úmida. Não é preciso dizer nada. Dizer para você,
E o fato é que ninguém ouviu o que Aslan dizia. Fique sabendo que foi uma conversa da qual Edmundo jamais se esqueceu. Quando os outros se aproximaram, Aslan voltou-se e, acompanhado por Edmundo, foi ao encontro deles. Aqui está o quarto filho de Adão, e bem não vale a pena falar do que aconteceu. O que passou, passou. Edmundo apertou a mão de todos, repetindo: desculpe. E cada um respondia: deixe isso para lá. Todos queriam dizer alguma coisa para que não ficasse a menor dúvida de que tudo estava bem outra vez. Alguma coisa muito natural e trivial. Mas ninguém conseguiu lembrar-se de nada para dizer. Mas não tiveram tempo de se sentir embaraçados. Um dos leopardos chegou e disse para Aslan: Senhor, está aí um emissário inimigo que implora audiência. Mande-o aqui. Daí a pouco o leopardo voltou com o anão da feiticeira. A que vens, filho da terra? Perguntou Aslan. A rainha de Nárnia e imperatriz das ilhas desertas deseja salvo-conduto para vos falar sobre um assunto que tanto interessa a vós como ela, disse o anão na ponta da língua. A rainha de Nárnia, comentou o senhor Castor, mas é muita cara de pau. Calma, Castor, disse Aslan. Todos os títulos serão restituídos a quem de direito. Não vale a pena discutir por enquanto. E voltando-se para o anão, diga a sua senhora que o salvo-conduto está concedido, sob a condição de ela deixar a vara mágica debaixo daquele grande carvalho. Aceita a condição, 2 leopardos acompanharam o anão para ver se tudo seria feito conforme o combinado. E se ela transformar os leopardos em estátua de pedra? Murmurou Lúcia para Pedro. Acho que os leopardos tiveram a mesma ideia. Estavam completamente arrepiados de rabo em pé, como um gato na presença de um cão estranho. Não tenha medo, cochichou Pedro. Ele sabe o que faz. Pouco depois era a própria feiticeira que aparecia no alto da colina, dirigindo-se sem hesitar para junto de Aslan. Os 3 que nunca a tinham visto sentiram frio na barriga quando a olharam de frente. Alguns animais começaram a rosnar. Embora fizesse um sol magnífico, todos se sentiram gelados de repente. As únicas pessoas que pareciam estar absolutamente à vontade eram Aslan e a própria feiticeira. Estranho espetáculo, um rosto dourado e um rosto nevado, tão perto um do outro. Não que a feiticeira olhasse Aslan bem de frente. A senhora Castor não deixou de reparar nisso. Há um traidor aqui, Aslan, declarou a feiticeira. Todos os presentes entenderam, mas Edmundo, depois da conversa pela manhã e de tudo o mais, não deu bola. Continuou simplesmente a olhar para Aslan. Estava esnobando a feiticeira e com razão. Não foi bem a você que ele ofendeu, disse Aslan. Já se esqueceu da magia profunda? Perguntou a feiticeira. Digamos que sim, replicou Aslan solenemente. Fale-nos da magia profunda. Falar-lhe da magia profunda? Eu? Disse a feiticeira numa voz ainda mais aguda. Falar-me do que está escrito nessa mesa de pedra aí ao lado? Falar-lhe do que está escrito em letras do tamanho de uma espada, cravadas nas pedras de fogo da montanha secreta? Falar-lhe do que está gravado no cetro do imperador de Alemar? Se alguém conhece tão bem quanto eu o poder mágico a que o imperador sujeitou Nárnia desde o princípio dos tempos, esse alguém é você. Sabe que todo traidor pela lei é presa minha e que tenho o direito de matá-lo. Ah, disse o senhor Castor, já estou entendendo por que foi que você se arvorou em a rainha. Você era o carrasco-mor do imperador. Calma, Castor, calma, disse Aslan em voz baixa e arrastada. Portanto, continuou a feiticeira, essa criatura humana me pertence. A vida dela me pertence, tenho direito ao seu sangue. Então venha bebê-lo se for capaz, disse o touro que tinha cabeça de homem. Débil mental, disse a feiticeira com um riso de fúria que era quase um grunhido. Está tão convencido assim de que o seu senhor me pode privar dos meus direitos pela força? Ele conhece bem
demais a magia profunda para atrever-se a isso. Sabe que a não ser que eu receba o sangue a que lei me dá direito, toda a terra de Nárnia será submetida e perecerá em água e fogo. É verdade, disse Aslan. Não posso negá-lo. Oh, Aslan! Sussurrou Susana ao ouvido do leão. Não podemos, nós... Quer dizer, isto é, não vai acontecer nada, não é? Não se pode dar um jeito nessa magia profunda? Enfrentar o poder mágico do imperador? Aslan voltou-se para ela com o rosto ligeiramente carregado. Ninguém mais tocou naquele assunto. Edmundo fitou Aslan o tempo todo. Sentia-se sufocado e perguntava a si mesmo se devia dizer alguma coisa. Compreendeu que não devia dizer coisa nenhuma, só esperar e cumprir o que lhe fosse ordenado. Afastem-se, disse Aslan. Preciso falar a sós com a feiticeira. Foram momentos terríveis de longa espera. Estaria o leão a combinar. Lúcia disse apenas, ó Edmundo, e começou a chorar. Pedro, de costas para os outros, olhava o mar distante, cabisbaixos. Os castores davam a mão um ao outro. Os centauros nervosos batiam com os cascos no chão. Por fim, todos se acalmaram e foi um silêncio daqueles de ouvir zumbido de abelhas, esvoaçar de passarinho e sussurrar de brisa na folhagem. E a conversa continuava. Finalmente ouviu-se a voz de Aslan. Venham todos, tudo resolvido. Ela renunciou ao direito que tinha ao sangue de Edmundo. Pela encosta, ouviu-se um ruído, como se todos tivessem começado a respirar ao mesmo tempo. Foi um pipocar de opiniões. A feiticeira, com uma expressão de feroz alegria, já estava se afastando quando parou e disse: Mas quem me garante que a promessa será cumprida? Ah! Ah! Rugiu Aslan, erguendo-se do trono. E suas fauces ficaram escancaradas. O rugido rimbombou. A feiticeira atônita agarrou a saia e fugiu, como se tivesse a vida em perigo.